A gente vai fazer uma viagem agora, um túnel do tempo, para lembrar algumas passagens da Glória Maria. Como repórter ou como apresentadora de diversos programas da TV Globo. Roda. Steve McPeak, o americano que está no Brasil para tentar ir até o Pão de Açúcar andando no Cabo do Bondinho, fez hoje o teste principal para a sua travessia. Você mandou não matar o detetive Olinto Pires? Não mandei não. E creio que se fosse caso de mandar, eu não ia mandar ninguém matar. Se fosse caso de acontecer um caso desse, eu mesmo faria isso. O DER garante: o túnel Rebouças vai ficar mais claro e mais seguro para os motoristas. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou agora há pouco mais um boletim com os números apurados em todo o país. Foi o último boletim desta noite. A verdade é que até agora eu não sei por que eu aceitei o desafio de atravessar de um balão a outro no céu de Piracicaba. Ela tá chegando lá. Parabéns! Parabéns, Glória! Olha, dizem que a gente come também com os olhos, não é? Dá uma olhadinha aqui, ó, o que tem aqui dentro. Para os mongóis, em tempos de modernidade, é fundamental preservar a cultura deles. Por isso, eles costumam se reunir assim, para relembrar sua história através da música, de danças e de lutas como essa. Acho que chegou, deu uma balançadinha, né? Não, a gente ainda está no andar 121, 123, 124. Chegou. Ô Glória, muitos repórteres se especializaram numa área específica. A gente pode ver por aqui que você já fez um pouco de tudo. Como é que você encara essa variedade de assuntos sobre os quais você já teve que se debruçar ao longo da carreira? Bom, isso é pelo tempo, né? Porque quando eu comecei, não havia, assim, a necessidade de uma especialização. Então, por exemplo, eu comecei a minha primeira cobertura internacional, eu cobri a posse do Jimmy Carter, do presidente americano. Então, assim, eu fiz política há muito tempo. Eu comecei a trabalhar na época da ditadura, né, governo Médici. Então, eu trabalhei em Brasília, morei 6 meses em Brasília, eu fazia política, eu fazia economia e fazia cultura. A gente não tinha uma especialização. E isso eu acho legal, porque te dá uma visão global do mundo, né, da vida, das coisas. Aí depois, eu comecei, pessoalmente, a me interessar por gente, por culturas. E por isso é que eu comecei a viajar. Eu acho que a melhor coisa que você tem para trabalhar é o ser humano, né? Ali você tem tudo, você tem um universo, você tem sentimentos, emoções, sabedoria, absurdos, ignorância. E aí eu comecei a ir para o mundo querendo ver culturas diferentes. E mesmo assim, quer dizer, porque eu fiz muitos anos o Jornal Nacional. Eu comecei como repórter do Jornal Nacional, fazendo todas as grandes coberturas, e cobri muito tempo justiça e polícia, que eu adorava. Justiça... Ali, inclusive, você entrevistou do Sabará, só para situar. Sabará foi, durante um período, um bandido... O mais procurado do Brasil. O mais procurado do Brasil, com domicílio no Rio de Janeiro. Ele entrou numa delegacia e matou um delegado. Então, a polícia toda do Brasil, porque antes era aquela polícia federal, era coisa nacional, então a polícia toda do Brasil estava atrás dele. E a gente conseguiu localizar ele no alto do Morro dos Macacos, aqui no Rio, em Vila Isabel, e fomos lá, entrevistamos... Porque antes o jornalista, ele tinha respeito. Então a gente realmente subia nos morros, entrevistava os bandidos e não havia uma ameaça. Depois é que a coisa ficou muito ruim. Então, assim, eu sempre gostei de lidar com as pessoas, né? E quando eu cobri justiça, isso era, assim, uma coisa maravilhosa. Porque eu cobri todos os grandes julgamentos do Rio, desde Doca Street até... E era uma época que você tinha, né, Glória, assim, no Brasil, o crime talvez não tivesse se banalizado, e você quando ia para um tribunal, o caso do Doca Street, que colocou de um lado Evandro Luiz e Silva, e do outro lado... Evaristo de Moraes Filho, quer dizer, 2 grandes nomes do direito brasileiro, e era um prazer para quem era estudante de direito, e um prazer maior ainda para o jornalista designado para aquela cobertura. Uma lição de vida, né? Foi quando surgiu, por exemplo, aquela coisa de você matar com... Como é que se chama? Quem ama não mata. Quem ama não mata. Então, assim, eu acho que você, cobrindo as coisas mais diversas, você tem
universo maior diante de você. Você tem uma vida mais rica. E a possibilidade de você aprender e melhorar é muito melhor. Então, é muito maior. Então, isso é que eu fiz. E com essa coisa de eu não ter essa coisa de setorização, foi por isso. E hoje não. Hoje a minha setorização é o mundo, né? Hoje eu gosto de viajar. Bela setorização.